Eu sou a Cassandra. Bem-vindo de volta. Uau! Por que ninguém tá falando dessa série? No início do mês de fevereiro, a Netflix lançou uma minissérie alemã de ficção científica, onde uma família se muda para uma casa que estava desocupada há um tempo, mas nela tem um sistema de inteligência artificial que cuida da casa, limpando, arrumando, cozinhando. É basicamente uma smart casa. O nome dessa inteligência artificial é Cassandra, e ela se comunica com essa família através de monitores pela casa inteira, e por um robô que se move pelas casas fazendo essas tarefas. Mas ao passar dos episódios, essa inteligência artificial vai ficando com o desejo de fazer parte dessa família cada vez mais, e vai escalando esse sentimento em ações cada vez mais extremas e intensas. Essa Cassandra começa a ser extremamente super protetora com as crianças e mostrar que ela tem personalidade própria. E conforme os episódios vão passando, a gente descobre que ela é sim porque ela foi baseada em uma pessoa real, a antiga moradora da casa, que a gente também vai acompanhando a vida ao longo dos episódios enquanto eles intercalam entre passado, futuro, revelando coisas cada vez mais insanas. É realmente de cair o da bunda. Por mais que eu não esteja vendo ninguém falando dessa série aqui no Brasil, uma semana depois da sua estreia já alcançou o primeiro lugar nas séries mais assistidas na Netflix no mundo. E eu não consigo parar de pensar nela. Eu assisti todos os 6 episódios em um dia. É tipo, você não consegue parar de assistir essa série quando você começa. Eu quero começar o vídeo me explicando que minha voz está um pouco rouca porque eu tô doente, mas eu tô aqui me esforçando muito pra fazer esse vídeo. Então não se preocupe se minha voz falhar um pouco durante o vídeo, eu tô dando o meu melhor. Mas voltando ao vídeo, a gente já tá vendo esse tema de inteligências artificiais se tornando perigosas e se virando contra humanos, meio que se tornando um gênero à parte dentro desse gênero de filmes de terror. E assim, essa série é mais uma série de robô assassino genérica e previsível? Sim, mas não por conta da história principal. Essa série tem muita cena genérica e previsível, por exemplo, quando a mãe da família liga pra poder conversar e ela lembra convenientemente de um trauma que ela tem na infância, com a irmã que jogava ela dentro do armário e trancava, e isso assustava muito ela. E logo na cena seguinte a gente já tem... Cassandra, let me out now! Let me out! Mas tirando essas pequenas cenas onde a gente já sabe exatamente o que vai acontecer em seguida, essa série foge completamente disso quanto à história principal. Ela realmente tem uns plots extremamente surpreendentes e cenas que vai fazer você parar de respirar por alguns segundos. É uma série realmente muito boa. Agora, dito isso, fica aqui o aviso de spoiler, porque eu provavelmente vou me afundar um pouco mais na história e isso pode acabar afetando sua experiência, mas eu vou tentar evitar ao máximo contar um pouco dos plots. Então, fica por sua conta e risco. Começando pelos personagens da família principal que a gente acompanha na série, nós temos 4 integrantes. Samira, a mãe da família, que assim como os outros integrantes está passando por um momento difícil por conta da sua irmã que acabou de falecer. E por se tratar de algo traumático, ela e os filhos dela estão se mudando para essa casa para poder recomeçar a vida e esquecer do passado. David, que me incomodou não só pela dublagem ficar nesse meio termo entre Davi e David, e aí chamam ele de David, mas também pelo fato de que ele é o típico pai de filme de terror que não acredita em nada que a esposa fala. Finn, o filho homossexual, que tem os arcos mais interessantes de assistir ao longo da série, mesmo que não tenha muito a ver com a trama principal, ele sempre parece ser bem amoroso com a sua irmã Juno, que particularmente tá muito mal porque ela encontrou o corpo da tia, e ela é só uma criança e tá passando por um momento muito difícil para poder se recuperar desse trauma. A Juno, ela parece ser bem relutante em aceitar toda essa mudança, mas rapidamente ela muda de ideia quando eles entram na casa e descobrem que a casa tem uma inteligência artificial e principalmente a robô Cassandra, que se torna rapidamente sua melhor amiga. Agora, eu vou abrir um parênteses bem grande que me incomodou em muitos episódios. Sim, isso foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça durante muitos episódios. Porque quando a gente fala sobre casas inteligentes ou até mesmo inteligência artificial e robôs, a gente não pensa em tecnologia dos anos 70 e toda essa estética da casa, principalmente da robô, que é extremamente retrô. Me incomodou muito o fato deles entrarem na casa e ligar o robô e basicamente ter um painel extremamente velho com uma alavanca para poder ligar todo o sistema. E uma dúvida que nunca de fato é explicada é quando se passa isso. Isso é uma realidade distópica, algo meio Black Mirror, baseado no mundo real, mas com tecnologias que não existem de verdade? São muitas dúvidas que a gente nunca é de fato respondida, pelo menos não como eu acho que deveria ter sido explicada. Mas eu acho que depois da metade da série a gente já começa a entender um pouco melhor o que é essa casa e como ela funciona e como o mundo funciona lá fora. Por exemplo, todo o design desse robô é extremamente vintage. Ela parece uma torradeira da Polishop dos anos 70, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia extremamente avançada, com um modelo 3D que, tudo bem, não é muito realista, mas tem emoções próprias extremamente complexas. Quando o Finn vai tentar consertar o robô para poder fazer ele funcionar, ele basicamente está abrindo ela com uma chave de fenda e dentro parece ter algo extremamente
rústico, antigo. Mas enfim, isso acaba sendo uma coisa que a gente só aceita e é bem compreensível conforme a gente vai descobrindo um pouco mais da história dessa família que viveu ali. E no meio da série a gente nem se importa com isso, na verdade. Agora, se tem uma relação que pra mim é a mais interessante da série e o motivo de eu querer ter feito esse vídeo é de fato o relacionamento entre a Cassandra e a mãe da família, a Samira. Assim que eles chegam na casa, a Samira acaba encontrando uma das fotos dos antigos moradores da casa. E enquanto ela bebe um vinhozinho, ela se senta do lado de um reprodutor para poder ver essas fotos. Nessa hora ela percebe que essa mulher das fotos é muito parecida com a Cassandra. Talvez seja a pessoa que foi usada como base para esse robô. E a Cassandra vê tudo aquilo de forma muito melancólica. E quando a Samira sai, a Cassandra causa um curto que acaba causando um incêndio na casa. Daí a Cassandra começa a falar pro marido e manipular ele para poder tentar colocar toda a culpa do incêndio na Samira, por conta do vinho, como se ela tivesse bebido um pouco demais da conta e acabou causando incêndio, mesmo que o vinho não seja tão inflamável para causar um incêndio desse tamanho. Mas talvez essa seja a primeira vez que a mãe é vista como um perigo para a família. E isso passa a ser uma coisa bem importante agora, e é sobre isso que eu quero falar. Como eu falei no início, a Cassandra tem todo esse lance de querer fazer parte da família. E não só de querer fazer parte da família, mas também como de substituir a mãe nesse núcleo familiar. E para isso ela usa de uma estratégia que é de fato realmente muito assustadora, porque é um medo muito real. Você consegue compreender exatamente quão assustador é alguém falar que você é maluca até a hora que você realmente enlouquece, principalmente se você é uma mulher. É muito difícil se defender dessa acusação, porque como você prova que você não tá realmente louca? É uma coisa que basta alguém começar a falar que tudo que você disser vai ser desacreditado, vai ser levado como loucura, e isso é extremamente perigoso. De 300 anos antes de Cristo até o início do século XX, caso você tivesse dores de cabeça, tontura, câimbras, dificuldade para respirar, um médico americano ou europeu provavelmente diria que você tem histeria. Esse termo, histeria, sempre foi usado pelos médicos, na maioria homens, para poder descrever qualquer problema feminino que eles não conseguissem achar uma justificativa. Essa palavra por si só, histeria, é diretamente derivada de uma palavra grega para útero. Os gregos achavam que essa doença vinha do próprio útero. Na cabeça deles, o útero saía do corpo, causava um monte de problemas e, quando isso acontecia, a mulher estava em histeria. E para resolver isso, eles normalmente falavam que essas mulheres precisavam ter filhos. Isso era conhecido como o problema do útero errante. Por isso, muitas mulheres solteiras eram muito mais propensas a serem diagnosticadas com histeria. Isso segue a mesma ideia que eu mencionei no meu documentário sobre bruxaria. É um vídeo bem interessante, vou deixar aqui no card caso você queira assistir. Isso porque já mais pro século XVI e XVII, essas mulheres que não estavam de acordo com a família tradicional da época eram imediatamente vistas como bruxas. Mas já no final da Europa vitoriana, alguns médicos começaram a acreditar que essa histeria seria na verdade uma doença não ligada diretamente ao corpo ou à alma, e sim à mente. Então essas mulheres que tinham esse diagnóstico acabavam sendo entregues para esses médicos que usavam da cura do repouso isolante para tratar qualquer um desses problemas emocionais ou psicológicos. Tem um livro semi-biográfico escrito pela autora Charlotte Perkins, onde ela conta como foi o tratamento que ela sofreu por conta das suas tendências histéricas. E hoje provavelmente a gente teria visto isso como depressão pós-parto, mas na época ela acabou sendo submetida a esse confinamento em um sótão, sendo impedida de praticar qualquer atividade intelectual, incluindo escrita ou leitura. E mesmo hoje em dia, séculos depois, a gente continua vendo mulheres completamente sãs, ou até mesmo passando por outros problemas, como nesse caso da série, o luto da sua irmã, sendo levadas como loucas. E a Cassandra usa muito bem disso. Ela aproveita esse momento de fragilidade da Samira para poder tentar mostrar para a família que aquela mulher não tá bem da cabeça. E a partir disso, nem a própria família acredita nela, preferindo acreditar numa inteligência artificial do que na própria mãe ou esposa. E esse fato, pra mim, parece ser a parte mais assustadora da série. Você vê lentamente essa mãe perdendo seu espaço e colocando sua família em risco pelo simples fato de ser taxada como louca, quando na verdade era a única que realmente estava vendo o que estava acontecendo ali. Agora, isso tudo fica muito mais interessante quando a gente descobre que essa história da Cassandra existe de verdade. Existe um mito na Grécia Antiga que se chama Mito de Cassandra. A Cassandra era a filha mais velha do rei Príamo e da rainha Écuba de Troia. E essa princesa, a Cassandra, acabou se tornando uma das mais devotas do deus Apolo, que deu de presente para ela o dom de prever desastres futuros. E com o passar do tempo, o Apolo acabou se encantando com essa dedicação da Cassandra a ele, e acabou começando a perseguir a Cassandra porque ele queria fazer coisas a mais com ela, se é que você me entende. E a Cassandra negou várias vezes. Enfurecido com isso, ele acaba amaldiçoando a Cassandra, fazendo com que nenhuma pessoa nunca mais acreditasse em nenhuma das previsões dela. E ao longo da história, ela previu muitas guerras, muitas desgraças, e ninguém nunca acreditava. Uma de suas previsões foi de que um dia o pai dela iria receber um cavalo de madeira de presente, e que ele deveria destruir esse cavalo.
E como a gente já sabe, não foi o que ele fez, ele não ouviu o que ela disse. Baseado nesse mito de Cassandra, alguns psicólogos e cientistas criaram o termo complexo de Cassandra, para poder falar desses casos, dessas situações que, por mais que as pessoas tivessem evidências, as pessoas não conseguiam levar a sério o que aquela pessoa estava dizendo. Então, tecnicamente, a personagem principal dessa série está dentro desse complexo de Cassandra. Porque por mais que ela seja a única pessoa que realmente está vendo a verdade e tenta avisar a família, ninguém acredita nela. Essa série é bem interessante. Mesmo que você tenha assistido esse vídeo, eu acho que vale a pena você ir lá ver, porque eu não contei nem metade da história da série. Ela é realmente muito boa, então vai lá dar uma olhada. Eu queria ter feito esse vídeo mais pra falar sobre isso, porque é um medo muito grande meu. Eu queria falar dessa parte dessa série que acaba não sendo exatamente o foco da série, mas que é uma das coisas mais interessantes que ela pode oferecer pra gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você puder comentar alguma coisa pra me ajudar, eu ficaria muito grata. Não esqueça também que tem o Seja Membro, caso você queira me ajudar financeiramente e continuar fazendo os vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.